Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho, o canal que prega a palavra de Deus como ela é, sem acréscimo e sem invenção. O tema de hoje ele é muito interessante. Eu vou falar sobre Cristo não é religioso. Eu gostaria que você ficasse neste canal até o final, porque este tema vai acrescentar muito na sua vida. Muita gente acha que Cristo era religioso, mas religioso é todo aquele que vive debaixo de uma doutrina, de uma religião. Cristo não se reunia e nem apoiava religiosos que negavam a sua santidade. Ele pregava a liberdade e veio para nos tirar da escravidão da lei. Veja o que diz João 4:24. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Veja Isaías 1:16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos a maldade dos vossos atos. No 25 diz o seguinte: aprendei a fazer o bem, buscai a justiça, acabai com a opressão, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. E o que vemos hoje é que continua a mesma coisa, não mudou. Os opressores estão aí com a mesma maldade, mas Deus não faz parte disso. Veja João 4:20. Nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. 21. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Então este versículo é bem claro que esta hora chegou. Não temos mais que adorar em montes, nem em templos feitos por mãos de homens. Temos que adorar em espírito e em verdade, pois somos este tabernáculo de adoração. Deus quer pessoas que busquem o entendimento, que buscam a verdade e não aceita mais ser enganado por religião. Veja Isaías 29:13 o que diz. Por isso o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração e o seu temor para comigo consiste em mandamento de homens, aprendidos de cor. Então, o que você tem que entender é que a religião não ama ninguém. É tudo hipocrisia. O coração dos religiosos estão longe de Deus. Os membros da religião diz que temem a Deus, mas na verdade eles temem a líderes da religião. Estão cegos e algemados e com medo de ameaças. E temem as ameaças por não conhecerem a verdade do Evangelho. Eles precisam saber que o único dono da igreja é Cristo e que eles são livres se aceitarem esta verdade. Veja o que diz Colossenses 2:20. Se morreste com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda a ordenanças, como se tivesse no mundo? Então, meu amigo, mostre na Bíblia uma passagem que Cristo manda você usar roupas ou que você não pode alguma coisa.
Veja o que diz Colossenses 2:21. Tais como: não toques, não prove, não manuseie. Versículo 2. As quais coisas todas hão de perecer pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Veja então que tudo isso é doutrina de homens. Observe o versículo 23. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Eles proíbem tudo. Não pode isso, não pode aquilo, mas tudo isso é hipocrisia e contrário aos preceitos da graça de Cristo. Tudo não passa de escravidão para prender os fiéis à religião. O que freia as obras da carne é o temor ao Espírito Santo, o temor a Deus. Não é doutrina de homens. Isso é ideia de religiosos, gananciosos, que pensam em seus bolsos. Veja Efésios 2:13 o que diz. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. 14. Porque ele é a nossa paz, o qual ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade. 15. Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Então, dízimo, santa ceia, batismo, Deus aboliu. A graça de Cristo nos basta. Leis e ordenanças não existem mais. Mas a religião quer continuar com essas práticas. Veja Colossenses 2:13, o que diz. E vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos. A pergunta é: perdoou ou não perdoou? Quanto você deve a Deus agora? Me diga. Pelo que eu sei, nada. Cristo pagou na cruz, somos livres, mas temos que crer que Cristo não tem religião. Veja Hebreus 7:18. Pois com efeito o mandamento anterior é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Vemos que a lei de Moisés não vale mais, porque era fraca. 19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual nos aproximamos de Deus. Deus abomina a prática da religião, porque não aperfeiçoou, por isso foi abrogada a lei de Moisés. Versículo 2 diz o seguinte: porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. E o que temos que saber é que no Evangelho da Graça não cabe glória humana, a glória é de Deus. Veja o versículo 3. Pois que diz a Escritura: creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. 4. Ora, ao que trabalha não se lhe conta a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Então, meu amigo, saiba que tudo que está debaixo do céu é de Cristo. Então todo mérito é de Deus, não é e nunca será de religiosos fraudulentos.
Cristo é o único que devemos temer e adorar, porque Ele é o cabeça da igreja. O resto tudo devemos desprezar. Portanto, temos que saber que Cristo não era e nem é religioso. Temos que adorá-lo, porque Ele veio para nos libertar da religião e da hipocrisia dos religiosos. Temos que adorá-lo em espírito e em verdade através do Evangelho da Graça. Este é o meu recado de hoje. E para encerrar, fica aqui o meu abraço. Eu gostaria que você desse um like neste vídeo e se inscrevesse neste canal. E faça também o seu comentário, porque a sua participação é muito importante para mim. Fique com Deus e até o próximo vídeo.